Bom dia, galera! Saudade de vocês, meus adolescentes queridos. E espero que vocês estejam se cuidando e orando, né? Para que essa situação toda acabe logo e pra gente estar juntinho outra vez. Mas vamos lá, mais uma aula. Hoje eu acho que eu tô mais confortável e vamos lá. Vamos aprender mais um pouco da palavra de Deus. E hoje nós vamos estudar a lição número 5. Tem por título A Escolha de Estar, mas não ser. E o nosso texto base está lá em João, capítulo 17, o versículo 15. Que Jesus fala assim: Não peço que os tireis do mundo, mas que os guarde do mal. Então, a nossa vida, ela é feita de escolhas, né? As nossas escolhas determinam o nosso futuro, as nossas escolhas de hoje determinam o nosso futuro e as nossas escolhas do passado determinam o nosso presente que nós estamos vivendo hoje. Então, dentro dessa realidade que a vida é feita de escolhas, a gente tem escolhas grandes, né, e escolhas pequenas. Então, escolhas fáceis, mais fáceis, e escolhas mais difíceis. Então, a gente tem que escolher que roupa a gente vai usar, né? Que é uma escolha fácil. Agora aí que a gente tá de quarentena, a gente tem a opção de escolher que horas vocês vão acordar, se vão acordar mais cedo ou mais tarde. Vocês estão cheios de lição para fazer, vocês escolhem se vocês vão fazer tudo de uma vez ou se vão fazer um pouco cada dia. Mas aí vem as escolhas mais difíceis, né? A escolha de que profissão você vai escolher, depois qual carro que você vai comprar, né? E por aí vai, né? Então, assim, tem as escolhas mais fáceis e as escolhas mais difíceis, escolhas grandes e escolhas pequenas. E vocês, como jovens cristãos, devem escolher de que maneira vocês vão se posicionar no mundo, né? Se eu vou fazer menção do nome de Jesus e vou dar um bom testemunho, ou se simplesmente eu vou ver tudo e não vou me envolver, eu só vou observar, né? Então vocês precisam decidir, não só vocês, né? Nós precisamos decidir como nós vamos nos portar, né? Se nós vamos realmente fazer a diferença ou se nós vamos apenas estar aqui e fingir que nada está acontecendo, só observar e não fazer nada. Mas para a gente poder entender melhor isso, a nossa lição de hoje traz uma fábula, né? Uma fábula que conta a história do urubu. Então a fábula é o seguinte: era uma família de urubu, eles moravam na fenda de uma rocha, numa montanha bem alta. E essa família de urubu, eles eram bem liberais, viviam assim bem à vontade, né? E uma certa vez eles pegaram uma doença porque eles comeram carne envenenada, né? E daí as aves que conviviam ali junto com eles, né? Cada uma se portou de uma maneira, né? Então os gaviões, eles viram o que aconteceu com o urubu, com a família de urubus, e criticaram, né? E falaram, também bem feito, comem qualquer coisa, né? Uma hora isso ia acontecer, agora estão aí, ó, sofrendo as consequências, estão tudo doente, de certo que vão até morrer. Então eles criticaram e ainda ficaram contando, né, para as outras aves o que tinha acontecido com a família de urubu. A família da águia, ela se comportou de outro jeito. Ela pegou as águiazinhas ali, a família delas, montou um ninho bem acima de todas as aves e ficou separada lá no cantinho dela, não se misturou com mais ninguém, fez as próprias regras e viveu isolada lá. Os papagaios, eles admiravam a maneira como os urubus viviam. Então eles pegaram e imitaram
o que os urubus faziam, porque eles achavam legal, o urubu não tinha regra, viviam à vontade, faziam o que dava na telha, mesmo sabendo que essa escolha de viver como os urubus teria consequências. Por eles viverem como os urubus e fazerem o que os urubus faziam, eles também comeram carne envenenada e ficaram doentes. E tinham as pombas, né? E vocês vão saber mais pra frente como que as pombas reagiram à situação da família dos urubus, né? Mas as pombas eram muito diferentes da família das águias, da família dos papagaios e da família dos gaviões, né? E dentro dessa fábula vamos fazer algumas reflexões, né? Então a gente tem o crente gavião. Será que a gente está se comportando como crente gavião? A gente só ataca e critica? Será que é dessa maneira que nós vamos conseguir fazer diferença na nossa geração? Será que essa é a escolha que nós devemos fazer, né? Então, será que nós temos que atacar e criticar? O gavião, ele é uma ave bonita, agressiva e caçadora, mas ele é muito orgulhoso. Então, hoje a gente deve tomar muito cuidado, né? Porque, como a gente conversou na outra aula, que a gente falou sobre Deus existe para me fazer feliz, existem cristãos que querem colocar Deus na parede, né? Então, esse não deve ser o nosso posicionamento, né? Então, devemos ter cuidado para não ser como o crente gavião, para atacar e criticar. Se você tem um colega ou se você está diante de uma situação que você sabe que não está certa, que não condiz com a palavra de Deus, não é atacando aquela pessoa, não é criticando aquela pessoa, de repente uma pessoa que seja de outra religião, né? Não é assim que você vai ganhar ela para Jesus. Não é essa maneira que nós devemos nos portar, né? Não é assim que nós vamos fazer a diferença. Não é criticando e atacando, né? Infelizmente a gente tem alguns maus exemplos disso. Eu acho que, né, vocês são mais jovens, mas eu acho que muitos tomaram conhecimento de um pastor de uma determinada igreja que chutou uma imagem. Isso não é uma atitude legal. Não é assim que a gente vai fazer a diferença. Não é assim que a gente vai fazer valer a história, o legado de Jesus. Então, fica um alerta aí, cuidado, para não ser o crente gavião. Aí tem o crente águia, né, que ele se isola e se retira. Então, muitas vezes, você tá lá na escola, aí você tá vendo eles, de repente, irem usar droga, ou você tá vendo eles fazerem alguma coisa errada com o colega, né? Você tá simplesmente vendo, mas você não tá fazendo nada para mudar aquela situação, né? Você tá vendo seu amigo se perder, você tá vendo o outro sofrer um bullying, um preconceito, e você não tá fazendo nada, né? E também tá errado. A gente não deve se isolar e guardar só para nós aquilo que nós aprendemos de Jesus, né? Jesus, ele deixou uma ordem para nós, ele deixou um legado para a gente pregar a palavra dele, para a gente fazer a diferença. Então também devemos ter cuidado para não ser o crente águia. Não é se isolando e se retirando, fingindo que não é com a gente que a gente vai conseguir fazer a diferença nesse mundo. Aí tem o crente papagaio, né? Que é o que imita, o famoso Maria vai com as outras, né? Ah, não, meu amigo tá falando palavrão, mas não dá nada, um palavrãozinho só, não vou falar também. Ah, meu amigo tá indo ali naquela festinha, ah, eu vou também, porque não vai dar nada, né? Então, cuidado, para você não ser o crente papagaio que imita, né? A gente viu que o papagaio lá na fábula do urubu, ele foi imitando porque ele achava legal, porque não tinha regra, porque não tinha, né? Não tinha
rotina, ele quis seguir, só que ele teve que arcar com as consequências daquilo ali também. Ele acabou se contaminando com carne envenenada. Então a gente deve tomar cuidado e saber que más escolhas também trazem más consequências. Então vamos tomar cuidado pra gente não ser Maria vai com as outras, né? Eu sempre falo pra Bia e pro Augusto que a gente não pode ser camaleão. A gente não pode ser termômetro, a gente tem que ser termostato, tá? Então a gente deve tomar muito cuidado. E por fim, eu quero concluir falando da atitude da pomba. Então a pomba, ela foi a única que fez a diferença, né? Ela amou a família dos urubus, ela cuidou deles, levou alimento sadio para eles, sem fazer o que eles faziam de errado, né? A pomba nessa fábula, ela representa Jesus. Jesus, ele amou as pessoas, ele amou os pecadores, ele ajudou as pessoas a saírem da vida errada sem se envolver com as coisas erradas, sem fazer as coisas erradas. Então é dessa maneira que nós devemos nos comportar, né? Nós devemos ser a diferença, nós devemos ser a luz do mundo, sem fazer as coisas erradas, sem se envolver com o pecado, sem se envolver com as atitudes erradas que as pessoas têm. Então, que vocês possam guardar isso nos seus corações. Deixo aí para reflexão de vocês Eclesiastes 11:9, né? Que vai falar sobre isso, sobre escolha e consequência. Fala assim: jovem, aproveite ao máximo a juventude, desfrute de toda essa força e vigor, siga os impulsos do seu coração, e se algo lhe parecer bom, corra atrás, mas não se esqueça que nem tudo que é permitido. Um dia você terá de responder a Deus por tudo, né? Então essa versão é da Bíblia Mensagem e ela parece até um pouco mais confusa, né? Que fala ali que você deve seguir os impulsos do seu coração. Só que assim, não se esqueça que tudo aquilo que você escolher, você vai ser responsável e você um dia vai ter que dar conta para Deus, tá bom? Que nós possamos refletir, que nós possamos obedecer a palavra de Deus e que a gente realmente possa estar fazendo a escolha certa, que a gente possa estar se posicionando como jovens cristãos que são luz do mundo e sal da terra. Um beijo grande, tô com muita saudade, fica com Deus.